Nessa que é a maior tragédia sanitária, e por que não dizer também social, desta geração, que é a pandemia do Covid-19, coronavírus, uma série de questões jurídicas acompanham os desafios para o próprio enfrentamento da pandemia. Dentre essas questões, tem sido suscitado em inúmeros momentos, em inúmeras situações, a pergunta sobre se o Estado pode responder, eventualmente, pelos danos decorrentes do enfrentamento da pandemia. Quais sejam esses danos, dependerá, naturalmente, de verificar a própria atuação do Estado e a sua repercussão concreta. Há desde situações em que se pergunta se o Estado pode responder, né, em relação às perdas econômicas decorrentes das medidas de polícia administrativa adotadas para restringir atividades econômicas, suspendê-las. A rigor, né, a resposta aqui é negativa. Se essas medidas forem identificadas, né, dentro de um estado de emergência internacional, de uma situação de emergência internacional reconhecida pelo Estado brasileiro, as medidas de enfrentamento revestidas de interesse público, a princípio, se sobrelevam em relação ao interesse particular de perdas econômicas decorrentes de eventual medida de polícia administrativa. Aqui se coloca o interesse coletivo em favor do interesse individual de cada um dos eventuais prejudicados. Entretanto, tem ganho alguma dimensão também, especialmente pelas dificuldades ou falhas no enfrentamento da doença por parte dos poderes constituídos do Estado, e aqui refiro ao Estado em sentido amplo, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, também a discussão sobre a possibilidade de responsabilização em decorrência de falhas nas medidas de enfrentamento, especialmente das chamadas medidas sanitárias, ou seja, na realização, na promoção e prestação do direito à saúde da população, direito esse que é um direito fundamental assegurado pelo artigo 196 da Constituição da República. Neste caso, né, os preceitos que se aplicam à responsabilidade do Estado no tocante a falhas decorrentes do enfrentamento da pandemia são os mesmos que respondem à situação ou às hipóteses de imputação de responsabilidade ao Estado como um todo. Qual seja, tá? A partir do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República, a ideia de que o Estado responde pelos atos praticados pelos seus agentes que deem causa a danos. Esta responsabilidade comissiva por atos dos seus agentes que venham a dar causa a danos, ela deverá exigir, né, para a imputação, os pressupostos tradicionais da responsabilidade, quais sejam, né, a conduta ou a atividade do agente estatal, né, o dano reconhecido e caracterizado, com as características próprias, né, dano antijurídico, certo, né, em relação à vítima, e a causalidade, a relação de causalidade entre o dano e a atividade. No tocante, por outro lado, à responsabilidade que se possa imputar ao Estado por omissão, ou seja, nas situações que se caracterizem como se o Estado devesse agir e, em razão da sua não ação, inação, portanto, omissão, não age devendo agir, venha a resultar danos, também se põe aqui os requisitos ou os pressupostos que se exigem tradicionalmente na responsabilidade do Estado, especialmente a indicação de que o Estado não responde por omissão genérica dos seus agentes.
mas apenas por omissão específica. Significa dizer, caracterizado, né, a existência de um dever, né, e o descumprimento de um dever específico, tá, em razão do qual haja causalidade, relação de causalidade entre a não realização do dever e um dano determinado à vítima, neste caso, poderia vir o Estado a responder. Visando precaver-se, inclusive, de situações de responsabilidade, em maio de 2020, logo no princípio, tá, da pandemia do coronavírus no Brasil, o presidente da República editou uma medida provisória, que é a medida provisória 966, que foi extremamente contestada e discutida na perspectiva da responsabilidade do Estado e da tradição do nosso direito em relação à responsabilidade do Estado, indicando no seu artigo 1º que os agentes públicos somente poderiam ser responsabilizados, os agentes públicos somente poderiam ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agissem ou se omitissem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos que relacionava a própria medida provisória. Aqui, na verdade, se buscava, o objetivo principal era precaver os agentes públicos em relação, né, num primeiro momento, né, a uma situação que não se tinha a dimensão e tampouco, muitas vezes, o conhecimento sobre os efeitos, né, das medidas a serem adotadas no enfrentamento da pandemia, tá, a eximir os agentes públicos de responsabilidade nas hipóteses de culpa, tá, havendo apenas a possibilidade de fazer nas hipóteses de dolo, tanto comportamento doloso do agente público ou erro grosseiro, que significa que estaria reconduzindo a figura conhecida na responsabilidade civil como da culpa grave. Essa foi uma medida provisória, como disse, extremamente criticada e, por isso mesmo, acabou perdendo a sua vigência sem ter sido objeto de deliberação do Congresso Nacional, de modo que, né, não integra mais o ordenamento jurídico brasileiro. Isso faz com que, né, a responsabilidade do Estado pelos danos decorrentes, né, do enfrentamento da pandemia, né, se estabeleça a partir dos pressupostos tradicionais da responsabilidade civil do Estado, exigindo, portanto, a presença do dano e da relação causal entre este dano e a atividade típica de Estado, para efeito da responsabilidade comissiva por atos, danos causados pelos agentes públicos, ou a omissão específica, caracterizando um dever específico de agir, de ação, portanto, do agente público, e a sua omissão em relação a este dever, e a relação de causalidade desta omissão e o dano sofrido pela vítima. É certo que, em relação a este tema, haverá desdobramentos, né, no exame da conduta dos vários entes públicos na sua esfera de competência e na sua contribuição, seja pela ação, mas, sobretudo, pela omissão específica na causa ou no agravamento das condições pelas quais passam as vítimas, seja da doença em si, seja, eventualmente, das repercussões das suas medidas de enfrentamento existentes ou que deveriam existir, mas não existem em razão da omissão do Estado.